Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos à leitura do Evangelho e depois continuar a história narrada pelo Dr. Bezerra de Menezes através da mediunidade da Dona Ivone do Amaral Pereira. O Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e por essa razão rejeitados como pertencentes, do domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Aqui estamos, Jesus, estudando a doutrina espírita. Pedimos a tua ajuda, o teu amparo para este momento de estudo e de prece, e que os responsáveis por esta obra, teus enviados, a nossa irmã Ivone, o nosso irmão, o Dr. Bezerra, possam nos inspirar na obra que desenvolveram, obra real, da vida real, que serve de aprendizado para todos nós. Que Deus nos abençoe, em nome desses irmãos queridos, em nome do nosso irmão Altivo Panfiro, diretor da nossa Casa de Amor, o SEAP, e da coluna de espíritos que sustenta a nossa casa, em nome da minha amada Lourdinha, em nome do amor, do teu amor, Jesus, do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos então os estudos desta noite. Que assim seja. Nós estamos estudando a questão da nossa irmã Sarita e Angelita. O Dr. Bezerra narrou nessa história as consequências de um aborto feito por irresponsabilidade da gestante, do pai da criança e de um espírito escravo que matou e esquartejou essa criança. E anos depois vêm as consequências. Então a Angelita já se desencarnou, foi recebida num reino, no mundo espiritual com todo amor e carinho, e as consequências daqueles que ficaram aqui. A Angelita sofreu, voltaram juntos o mesmo espírito que sofreu o aborto, o mesmo pai que abandonou a Angelita já desencarnou, e vamos ver como ficou o nosso irmão. Estamos no último capítulo do livro, o capítulo 13. Justamente no desfecho da presente narrativa,
que absolutamente não é uma ficção, encerra-se toda a aspereza da terrível lei de causa e efeito, que nas páginas precedentes já foi cuidadosamente contornada sob o realismo de fatos por mim vistos e examinados. Esse desfecho abrange duas personalidades que o leitor ainda não esqueceu: Alípio e Caetano. O senhor de outrora e seu antigo escravo de confiança, ligados moral e espiritualmente pelos liames do passado e de modo irremediável, portanto, através do futuro. A lei de causa e efeito deveria ser estudada espiritualmente pelos homens com o máximo esmero, né? Meditando todos sobre ela o bastante para se forrarem ao seu gládio severo e inevitável, que desfere represálias impressionantes, porém justas, criteriosas e sábias, as quais representam a reação da natureza ou da criação contra a desarmonia estabelecida em suas diretrizes pela própria criatura. Os homens, no entanto, jamais se aplicam a essa nobre investigação que lhes evitaria desgraças, apoucamentos e ignomínias que absolutamente não estariam no seu roteiro se eles, mais comedidos nas ações diárias, não os criassem para si mesmos, com atitudes verificadas a cada passo na sociedade, como dentro do lar. Ora, como vimos para trás, a revolta de Caetano crescia contra Alípio, a quem atribuía as desventuras que vinha experimentando. Perdera de vista a terna amiga Angelita e, choroso, incapaz de perceber o meio eficaz de caminhar ao seu encontro, voltava-se contra Alípio, responsabilizando-o pelo desaparecimento da única amável criatura por quem se sentira amado, aquela rosa compassiva de outrora que jamais o humilhara. A Angelita de agora, que o embalara em vibrações dulcíssimas de amor materno, durante a espera do nascimento daquele corpo que deveria ocupar e que fora destroçado, como se tal destroçamento traduzisse o eco do trágico feito de Vila Rica no indefeso recém-nascido. Fizera-se assim, como que a própria sombra do infeliz Alípio roubava-lhe a paz do sono, apresentando-se-lhe em sonhos para exprobrar-lhe os antigos crimes que o obrigara a praticar, como os maus tratos morais infligidos a Angelita, o que resultava em pesadelos impressionantes para o perseguido, em choques psíquicos que lhe perturbavam o funcionamento do sistema nervoso e até o sistema de digestão alimentar. Porque entendesse que Alípio se deveria conservar fiel à memória da esposa, intrometia-se na sua vida sentimental, o que resultava para o sedutor multiplicar as próprias conquistas amorosas, tão facilmente como das mesmas desfazer-se, redundando sempre em torno deste
vibrações odiosas e deletérias dos corações ludibriados. Ao prazer sentimental, seguia-se, porém, o prazer do jogo, paixão conturbadora, excitante, que infelicita na terra e no além aquele que se permite desfrutá-la, pois o infeliz obsidiado, embora não se apresentando declaradamente perturbado das faculdades de raciocinar, mostrava-se inquieto e desgostoso, em busca de algo ignorado. O íntimo remorso de tantos desatinos, picando-lhe assodadamente a consciência e o coração. E seguiam-se viagens sempre mais extensas, recordando as efetivadas outrora em Vila Rica, dado que seu acompanhante invisível ainda se prendia às recordações do passado, e durante as quais quantias vultosas eram despendidas à procura de algo indefinível, cuja ausência desorientava, descuidado de procurar a compreender que o que lhe faltava era exatamente o recurso único que o salvaria do abismo em que se deixava precipitar, isto é, o amor e o respeito a Deus, o recurso da prece humilde que carrearia socorro certo, predispondo ao intercâmbio mental com as forças defensoras do bem. Então, só para a gente recordar, quem era Alípio? Alípio era o esposo de Angelita. Angelita. Quem era o irmão Caetano? Caetano era a criança que estava no ventre. A Angelita engravidou, teve dificuldades no parto. O médico, para salvar a mãe, teve que sacrificar o bebê. O feto foi cortado dentro do útero materno e o espírito não conseguiu ficar ali, claro, foi tirado aos pedaços. Alípio, o esposo, estava ao lado dela até que o médico disse que ela não mais andaria, ficou numa cama, tetraplégica. E logo ele se cansou daquela situação e saiu em busca de aventuras amorosas. Ficava às vezes semanas sem sair de casa. Nesse ínterim, ele engravidou uma menina e acabou desprezando a mulher, dizendo que ia sair de casa, abandonando-a de vez. E seguiu a vida. Como ele estava sempre em busca dos prazeres, acabou abandonando a menina que engravidou com o filho, e assim, de busca amorosa em busca amorosa, ele ia seguindo a sua vida. E acompanhava-o quem? O Caetano, o espírito que não conseguiu se fixar no ventre materno de Angelita. E Caetano amava muito Angelita, porque ela foi dócil, sempre foi dócil com ele, e o receberia como mãe. Por sorte de Angelita, estou dizendo essa palavra sorte, entre aspas, é claro, né? Que nada acontece por acaso. Angelita foi inclusive abandonada pela mãe. Porém, uma vizinha, amiga, chamada Sarita, viúva, mãe de 4 filhos, a ajudou até o desenlace de Angelita, ensinando-a a bordar, ensinando-a a dar aula para as crianças, o que ela fazia, ensinando-a a acreditar em Deus, porque ela não acreditava em Deus, falando do amor de Jesus para ela. Ela então assim foi se resignando e viveu durante 11 anos numa cama e desencarnando, depois de 11 anos enferma numa cama. Resumidamente, essa é a história de Angelita.
E por que Angelita passou por tudo isso? Porque, como Rosa, lá na época do Brasil colonial, na cidade de Vila Rica, vindo de Portugal, ela, o marido e mais um amigo se estabeleceram naquela cidade. O marido, o amigo, foi em busca de um escravo para os serviços a serem realizados com ele, um braço forte. E esse escravo era completamente submisso a Alípio, pois Alípio o havia salvado da morte. Ele seria enforcado, estava condenado, e passaram os dois a caminhar em caçadas. Cometeu outros crimes que não foi, só falou superficialmente com o próprio Alípio. E o Alípio prometeu, depois de 5 anos, libertá-lo. Então ele era totalmente submisso a Alípio. Num determinado momento, o marido de Rosa, hoje Angelita, precisa voltar a Portugal. A corte o chama para levar alguns detalhes do que ele tinha visto aqui em Vila Rica, questão do ouro, exploração do ouro. E nesse íntere, o amigo se envolveu com Rosa, engravidando-a. Ela engravidou, o marido estava para voltar, ela então deixa nascer a criança, e assim que a criança nasce, ela nunca tinha tratado também o escravo mal. Ela gostava do escravo, o escravo gostava dela. O marido, ela dá à luz, o amante entrega a criança na mão do escravo para que ele desse um fim na criança. Pensaram em entregar na igreja, mas tinham medo de serem descobertos, porque era tudo muito pequeno. Pensaram então, resolveram então matar a criança. O escravo ia enterrar a criança, mas pensou que os porcos podiam cavar o buraco e descobri-lo. Então ele retalha toda a criança, corta e joga num rio. Amarra uma pedra nos pedaços e joga dentro de um rio, de um lago lá para os peixes comerem. O tempo passou, retorna agora esta vida. Quem tenta nascer e é retalhado é o escravo, né, o Caetano. O marido é o mesmo, agora o Alípio, e toda essa história dolorosa. E nós falamos bastante do crime, das consequências, que é o crime do aborto. Que consequências trouxe para essas 3 pessoas. Como a Rosa, agora como Angelita, passa sem reclamar, resignada por todo esse período de dor, suportando inclusive as traições do marido, o desprezo que ela amava, sofre inclusive o abandono, ela é levada, é içada a regiões superiores. E o filho, aquele que seria filho, o antigo escravo, não podia segui-la. Para ele, ela desapareceu. Ele não mais a encontrou, porque estava sempre ao lado dela, por perto. Então, ele culpou o marido, o Alípio. Culpou por ele não mais encontrar aquela que seria sua mãe. E ele lembra do passado. Então ele lembra dos crimes que ele cometeu por causa do Alípio, lembra da criança que ele enterrou, que ele cortou. Ele lembra e passa então a perseguir o Alípio. Ele era amigo do Alípio, mas passa a perseguir. Não, o Alípio era o marido dela. Não. O Alípio era um amigo.
um amigo, o marido viajou para Portugal. O marido viajou para Portugal. Porque lá no início do livro, há o marido dela, ele tinha recém-casado com a Rosa. Ele é convidado para vir para o Brasil com ele, ele vem. Só que a Rosa se imiscui no navio e vem atrás, entendeu? E ele culpa e passa a persegui-lo, e a vida dele não dá mais nada certo na vida dele. Por quê? O nosso Caetano o perseguia constantemente. Entendeu então a história? Dei uma boa resumida aí, né? Então vamos lá. Uma boa resumida. Assim, afeito ao endurecimento secular dos próprios sentimentos, Alípio nada tentou que o auxiliasse a se desvencilhar do perseguidor invisível e ignorado. Ó. As pessoas dizem assim, esse negócio de espiritismo inventa, espírito obsessor. Não, muito pelo contrário, sempre teve. A gente descobriu. Sempre tem, sempre teve quem acredita e quem não acredita, desde que o mundo é mundo. Vide aí o nosso Alípio. Olha o que ele coloca aqui, ó. Afeito ao endurecimento secular dos próprios sentimentos, Alípio nada tentou que o auxiliasse a se desvencilhar do perseguidor invisível e ignorado. Ele estava sempre de mal a pior, mas não sabia o que era. Até que, em uma das constantes viagens que empreendia, inquieto e insubmisso, como só ia acontecer às pessoas fortemente atingidas por um assédio obsessor, a trocar de quando em vez de pouso de um para outro carro, com um comboio em movimento, o desgraçado Alípio, falseando a passada entre os galeios dos dois carros, sem ponto de apoio para o reequilibrar, deixa-se cair entre os mesmos, sendo dolorosamente esquartejado pelas rodas do terrível trem de ferro, em movimento rápido. Morreu, caiu, inquieto. Caetano, odioso, num violento impulso psíquico, impelira-o à queda. Ó, o próprio espírito empurrou ele ali. Aí tem uma observação aqui. Os antigos carros dos trens de ferro para passageiros não eram ligados entre si, como os carros modernos, e sim apenas por frágeis engates, o que oferecia constantes ameaças aos passageiros. Eram frequentes os desastres pessoais daí consequentes. Foi um desastre. Oh, que assombrosos, impressionantes laços mentais magnéticos inferiores atariam tão poderosamente essas duas almas submersas nas sombras de si mesmas, numa conjugação macabra de afinidades perniciosas. Os pavorosos laços do crime, as terríveis afinidades originários da prática do mal em comum, laços e afinidades que somente uma renovação pessoal, a luz redentora do Evangelho cristão, bem sentido e praticado, poderá corrigir e modificar para os eventos do progresso e do bem legítimo. Informado pela própria Angelita do trágico e inesperado fim corporal terreno daquele que tão caro fora ao seu coração, que tão desumanamente se conduzira pelos dias dramáticos da sua enfermidade, mas
a quem ela mesma soubera perdoar com tanto desprendimento e grandeza d'alma, parti em busca do infeliz espírito, arregimentando companheiros e assistentes para a melindrosa intervenção, antes que Caetano e demais bandoleiros do invisível o aprisionassem em suas hostes. O doutor Bezerra ainda foi socorrido. Não caberá nestas páginas uma narrativa em torno do lamentável acontecimento. Direi apenas, finalizando a tese, que muito penosamente o espírito de Alípio, atordoado e dolorosamente traumatizado pelo gênero de desprendimento físico carnal, adquiriu a lucidez espiritual para se movimentar em tentativas de recapitulações conscienciais. Adotei-o penalizado sob meus cuidados espirituais, aconchegando-o ao carinho dos meus benévolos companheiros de trabalho e assim libertando-o das garras de Caetano. Por ele velei sob a proteção das leis da fraternidade que me permitiam serviço, notando-o apavorado ante os acontecimentos, disposto a se submeter futuramente aos deveres desprezados durante o estado de encarnação. A Angelita secundou-me os esforços, coração amorável que se desdobrou em dedicações incansáveis a favor daquele que durante 11 anos a humilhara e moralmente a martirizara num leito de dores. E certa vez, enquanto cuidávamos de aliviar as impressões do dolorido Alípio, que se convulsionava em pesadelos conscienciais, murmurei em surdina para minha amável assistente do momento, a mesma Angelita, pupila da lirial falange de Antônio de Pádua. Oh, bom, severa e temível é a lei que rege os destinos da criação. Ele, Alípio, desencarnou esquartejado sob as rodas de um trem de ferro, vítima do impulso obsessor da mesma entidade a quem, em Vila Rica, durante a existência mais antiga, ordenara que assassinasse um pobre recém-nascido, seu próprio filho. Misericordioso Deus, os homens terrenos precisam ser avisados destas impressionantes verdades, a fim de que melhor se conduzam durante as obrigatórias travessias das existências. Que história, hein? A formosa Angelita revelou uma expressão de amizade, de amargura. A formosa Angelita revelou uma expressão de amargura e, voltando seu pensamento para os dias vividos no pretérito, comentou em segredo, só para mim, atemorizada e aflita: meu venerando amigo, estou certa de que a expiação sofrida pelo meu Alípio, com a ignominiosa desencarnação que houve de enfrentar, não se prendeu tão somente ao caso do pobre recém-nascido de Vila Rica. E porque eu a fitasse preocupado, sabei, querido amigo, que ele, sob a forma carnal do cidadão português Fernando Guimarães, residente em Vila Rica, mas não foi que um espião da metrópole portuguesa em Minas Gerais, disfarçado em caçador de riquezas, exatamente como o meu esposo de então. Local aquele, Minas Gerais,
em que também existiam os maiores valores intelectuais brasileiros, temidos pelos governantes de Portugal. Foi um politiqueiro astuto e dissimulado, que muito se comprometeu nas odiosas tramas que resultaram na desgraça de muitas personalidades nativas e no enforcamento e sequente esquartejamento do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Quedei-me absorto e quase aterrorizado, pensando na profundidade da complexidade das leis da criação, isto é, da lei de causa e efeito, enquanto a pupila de Antônio chorava de mansinho. Penoso mal-estar invadiu meu coração, afligindo-o. Socorri-me, no entanto, do amparo de veemente prece ao Senhor de todas as coisas, que em sua soberana bondade concedeu, após ao meu coração, serenidade bastante para o prosseguimento da tarefa que me impusera. Olha, até o Dr. Bezerra ficou impressionado. Quanto a Caetano, certo de que mais um grande crime acabara de praticar, manteve-se desaparecido entre as trevas do mal durante algum tempo ainda. Mas as preces de Angelita, o coração que dele se apiedara em Vila Rica e que depois o amara eternamente durante o período de espera para o seu nascimento, como filho do seu consórcio com Alípio, acabaram por tocar-lhe o coração mais uma vez e presentemente, reencarnado na terra, entra em fase de reparações e reeducação para o expurgo da consciência enlutada, ao lado de Alípio também, já reencarnado, e do qual é irmão mais novo. Os dois voltaram como irmãos. Deve estar vivo ainda, hein? Né? Deve estar aí no corpo ainda. Leitor, ele termina aqui. Ama e respeita a doutrina do Consolador prometido por Jesus. Zela prudentemente pela revelação que ela te concede das verdades eternas. Difunde-a com clareza e dedicação, porque somente ela, com os ensinamentos das leis que dirigem os destinos humanos, corrigirá tais desarmonias existentes no seio das sociedades terrenas. Terminou o livro. Que história, hein? Né? Que história. E olha que eu já li, já tem um bom tempo e me emocionei novamente com a dolorosa história e o que é a lei de causa e efeito. Agora, no final, o Dr. Bezerra de Menezes nos dá um conselho. O que nós estamos fazendo aqui na nossa casa? Zelar pela doutrina espírita, manter a sua pureza, divulgá-la. Apesar das nossas imperfeições, grandes imperfeições que trazemos, que arrastamos conosco, aqui estamos, difundindo, divulgando a doutrina espírita. Que Deus nos abençoe neste propósito. Alguma pergunta? Não? Então vamos encerrar mais cedo. Semana que vem vamos iniciar o estudo da obra, daquela trilogia. Drama da Bretanha, na Voragem do Pecado, Drama da Bretanha e Cavaleiro de Lumière. É uma trilogia, tem uma ordem. E eu nunca sei essa ordem de cabeça. Deixa eu ver aqui. Vê aí, Elinéia, para mim. Eu acho que não é o Cavaleiro de Lumière, que é o último.
nas voragens do pecado. Isso não é nas voragens do pecado. Qual é o primeiro livro? Então, nas voragens do pecado. Vamos semana que vem estudar o livro Nas Voragens do Pecado. Será uma narrativa, uma narração, né? Uma narração da história que envolve a nossa querida irmã Ivone. E vamos ter que ler, né? Vamos lendo capítulo por capítulo. Alguma pergunta? Que o bom Deus tenha esses espíritos, que Jesus de Nazaré os proteja, o Caetano, o Alípio, a nossa Angelita, esses espíritos envolvidos neste drama, todos estes que fizeram parte desta e da obra anterior deste mesmo livro, os judeus e os padres. Cada um desses personagens receba nesse momento as vibrações de amor do Cristo Jesus e as nossas melhores vibrações, para que eles consigam vencer as lutas que arrastam com cada um deles. Agradecemos por permitirem a história narrada para o engrandecimento dos nossos espíritos imortais e assim não cairmos nos mesmos erros desses irmãos. Que Deus os ajude, que Deus os abençoe. E quanto a nós, Senhor, que não sabemos do nosso passado, e certamente, por estarmos aqui, não foi um passado glorioso. Ajuda-nos também a passar por nossas provas, a passar por nossas expiações e a vencê-las dia após dia, com força, com fé e com esperança de um futuro melhor, um futuro de reencontros com aqueles que tanto amamos e que nos aguarda no mundo maior. Que Deus nos ajude, que Deus conduza os nossos passos nesta caminhada longa que temos pela frente, vida fora. Que Deus abençoe a nossa casa de amor e os propósitos desta casa na divulgação da doutrina espírita e do Teu Evangelho, Senhor. Em nome, então, do nosso querido Bezerra de Menezes, da nossa irmã Ivone, em nome do altivo, dos guias aqui presentes, condutores desta casa de amor, desta tarefa de estudos, em nome do amor de Allan Kardec pela humanidade, de Leon Denis, do nosso amor, minha amada e querida, que me espera além túmulo. Em nome do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a permissão para encerrarmos os estudos desta obra chamada Dramas da Obsessão. Que assim seja. Graças a Deus.